Circulou no noticiário um pensamento muito interessante que o novo presidente Jair Bolsonaro teria expressado durante uma conversa com a também nova deputada Janaína Pascoal. Ele teria dito que o importante não é o que nós vamos fazer, mas aquilo que nós vamos desfazer. Olha, o Brasil ele será um país a caminho da felicidade, se Bolsonaro estiver mesmo pensando assim. E principalmente se ele conseguir, até o fim do seu mandato, desmanchar pelo menos a metade do que ele imagina que precisa ser desmanchado. O país, caso essa visão se transforme numa realidade, ele fará mais progresso em seu governo do que fez nos últimos 15 anos. Já aconteceu com mais médicos, que desapareceu antes mesmo de o novo governo começar. A pergunta é, continuará a acontecer? É claro que muita gente pode se perguntar, mas como assim, se há tanta coisa que precisa ser feita e com tanta urgência? É simples, é simples. Isso tudo deverá vir naturalmente e ocupar o espaço deixado pela monstruosa montanha de entulho que foi jogada em cima da sociedade brasileira nesses últimos 15 anos. Eu explico, olha, pense por um minuto, por exemplo, no trem-bala dos presidentes Lula e Dilma. Não existe nenhum trem-bala. Nunca existiu e nem vai existir. A única coisa que existiu aí foi a transferência de dinheiro do seu bolso para o bolso dos empresários do campo progressista. Mas pasme, até hoje continua existindo a empresa estatal legalmente constituída para cuidar do projeto. O nome é EPL. Ela tem uma diretoria, tem mais de 100 funcionários, tem um orçamento que ultrapassa os 60 milhões de reais e por aí afora. Nenhum país no sistema solar pode dar certo desse jeito. Precisamos fazer uma escolha. Escolha clara. Ou o Brasil progride, cria riquezas, cria empregos, gera e distribui renda com o desenvolvimento da atividade econômica produtiva, ou ele tem o trem-bala do Lula e Dilma. É uma coisa ou outra. As duas coisas não podem coexistir. E a gente também não dá para melhorar a vida de um único pobre que seja, doando 1,3 milhão de reais de dinheiro público para a cantora Maria Bethânia, para que ela declame poemas num blog pessoal, com alguns clipes produzidos por um diretor de nome complicado, Andrusha Waddington. Olha, não será possível ir a lugar nenhum enquanto continuar existindo a TV Brasil, que é uma invenção do Lula, que custa 1 bilhão de reais por ano, que emprega mais de 2 mil amigos do PT e da esquerda brasileira, que tem 0 de audiência. Não tem como. Quer mais? Mais de 1000 coisas, ou seja lá quantas forem, que a segunda parte do governo Dilma e o governo que esteve aí até pouco tempo, chamado de governo golpista, de Michel Temer, eles deixaram aí intactas para você pagar. Tirem esse lixo todo e o Brasil dará um salto. A verdade, olha, para simplificar a história, é que o país se prejudica muito mais com as coisas que o governo faz do que com as coisas que o governo não faz. Eis aí, o ideal mesmo seria que o governo não fizesse nada daquilo que não precisa ser feito. O Brasil precisa mesmo de um plano quinzenal? Será que o Brasil precisa de obras estruturantes? Políticas públicas? Olha, o Brasil não precisa da refinaria Abreu e Lima, pela qual você continua pagando 20 bilhões de dólares desde o início do governo Lula, 10 vezes mais do que estava orçado e que até agora não ficou pronta, que não te deu nenhum retorno. Essa aí era tal que fizeram que a Petrobras ficasse sócia dela, da Venezuela, e o Hugo Chávez nunca colocou nenhum centavo nessa obra. O Brasil não precisa de PAC, o PAC é um monumento à roubalheira, à incompetência, à mentira. O Brasil não precisa de pirâmides como a Copa do Mundo, como a Olimpíada, com estádios e uma Vila Olímpica inteira que hoje está afundando no chão porque roubaram no material, porque roubaram no projeto, porque roubaram em tudo que foi humanamente possível roubar. E o mais impressionante é que nenhuma alma em todo o majestoso Estado brasileiro ficou sabendo de qualquer coisa. O teste mesmo é o seguinte: o Brasil estaria melhor ou pior se não tivesse sido feito nada disso.
Num país em que uma empresa pode gastar 2.000 horas por ano só lidando com as exigências que o governo inventa para arrecadar, e quando se vê que essas 2.000 horas significam 83 dias sem que se produza um único alfinete, dá para se ter uma ideia da ruína que colocaram o Brasil? Se o governo se desfizer disso, simplesmente se desfizer, será melhor ou pior? Olha, fala-se aqui singelamente das aberrações mais estúpidas. Espere até chegarem os problemas realmente grandes, classe AAA Gold Platinum Plus. Como a constatação de que 50% de todos os gastos federais vão unicamente para a Previdência Social e que o grosso disso é engolido com o pagamento das aposentadorias dos funcionários públicos, sobretudo da elite de gatos gordos. Estes são os mesmos direitos que não podem ser tocados. Será inútil simplesmente querer montar alguma coisa de útil no Brasil enquanto não se desmontar esse ambiente de demência.